Faça uma pausa neste instante e preste muita atenção, porque aquilo que você está prestes a receber pode representar o marco definitivo de transformação em sua vida financeira. Não é exagero, é revelação pura. Existe um motivo verdadeiro para que você tenha sido guiado até aqui. Se decidir ignorar, pode estar deixando escapar justamente a resposta que tantas vezes pediu em suas orações. Quero abrir meu coração com você que acompanha o Dr. Fortuna desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação. É apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo, eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então, escreva nos comentários, eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. O céu está se preparando para derramar algo sobre a sua existência, algo capaz de abalar suas emoções, revolucionar seus resultados e, acima de tudo, transformar completamente suas finanças. Apenas quem tiver coragem de permanecer até o final terá acesso a essa chave. Você vai compreender por que algumas pessoas parecem prosperar com naturalidade, enquanto outras se esforçam e continuam presas ao fracasso. Depois disso, nada será como antes. Está pronto para sintonizar sua mente na frequência da abundância? Escreva nos comentários, eu sou merecedor de riquezas ilimitadas. Porque quando você acredita, o universo responde e toda a sua realidade começa a se transformar. A mente é o campo criador da vida que você experimenta. Escreva agora, eu sou merecedor de riquezas ilimitadas. E permita que essa energia penetre em sua alma. Deixarei um coração no seu comentário como sinal de apoio nessa caminhada. Você está prestes a ouvir palavras que têm o poder de redefinir completamente o rumo da sua prosperidade. Não é coincidência essa mensagem ter encontrado você neste instante. Existe um propósito maior, um chamado espiritual, um sinal direto de que algo grandioso está para acontecer em sua trajetória. Não se trata apenas de uma oração comum, mas de uma convocação dos céus, um anúncio carregado da energia que ativa a prosperidade e que traz consigo a chave capaz de destrancar as portas que antes estavam bloqueadas. Não despreze isso, não silencie a sua alma diante do grito que o universo está emitindo agora. O momento chegou. Se até hoje você cansou de contar moedas, se sentiu o dinheiro escapar como areia entre os dedos, saiba, esse tempo se encerra neste instante. Esta oração esteve oculta dos olhos de muitos, mas hoje se revela unicamente para você, não por acaso, mas por desígnio divino. A escassez está sendo arrancada da sua vida e você está sendo colocado em um ciclo de crescimento e prosperidade como jamais experimentou. Prepare-se, pois ao declarar as próximas palavras, forças invisíveis serão ativadas.
Portas que permaneceram trancadas durante anos vão se abrir. Pessoas inesperadas serão instrumentos do próprio Deus para depositar valores expressivos em suas mãos. E não serão quantias pequenas. Serão cifras capazes de encher o seu coração de emoção e gratidão. O que vai acontecer parecerá um sonho, mas será tão real quanto o ar que você respira. Há bênçãos aguardando apenas um comando de fé para se materializarem. E esta oração é exatamente esse comando. Não é necessário compreender todos os detalhes. Agora, basta crer que algo poderoso já está se movendo a seu favor. As palavras que serão pronunciadas carregam um poder capaz de vencer qualquer crise, anular dívidas e romper barreiras financeiras que antes te paralisavam. É como se o próprio céu inclinasse os ouvidos para ouvir a sua voz e respondesse de imediato. Você vai sentir. Pode ser um calor, um arrepio ou uma paz profunda. Esses sinais revelam que a sua colheita chegou. Não resista, não questione. Apenas declare com fé. Uma nova vibração me envolve agora. A vibração da abundância, da colheita e da transformação total. Deus não te esqueceu. Muito pelo contrário, Ele está prestes a surpreender você de uma forma gloriosa. Se até hoje você caminhou sob o peso da falta, prepare-se, porque a luz da prosperidade começa a brilhar. O tempo de humilhação terminou. Agora inicia-se o tempo da honra. Esta oração é a chave que abre essa nova fase. Respire fundo, abra o coração, pois algo sobrenatural está sendo liberado em suas finanças. Pronuncie com autoridade como quem destrava o céu. Essa mensagem carrega o selo divino. Existe algo além do natural se movendo neste exato momento. No mundo espiritual não há acaso. Uma força superior conduziu você até aqui e a sua frequência já está sendo elevada. Há uma promessa liberada sobre a sua vida e o cumprimento dela já começou. O movimento celestial está em andamento. Portas que pareciam inalcançáveis vão se abrir diante de você de maneiras que nunca imaginou. Sinais sutis começarão a aparecer em seus dias, confirmando que o invisível está operando a seu favor. Não tenha medo do desconhecido. Não fuja do improvável, porque será justamente o improvável o instrumento que Deus utilizará para te enriquecer. Muitos permanecem presos em ciclos de limitação por nunca ousarem declarar com fé o que desejam viver. Mas você está rompendo esse padrão hoje. Apenas por estar aqui, algo novo já foi ativado dentro de você. O poder da sua fala é imenso e este é o momento de usá-lo com convicção. Cada palavra pronunciada será como uma semente em solo fértil, pronto para florescer. O que vai germinar a partir deste instante irá te surpreender. A provisão virá de lugares inesperados, por mãos que você nem imagina. E tudo terá apenas uma explicação: intervenção divina. Quando o fluxo financeiro começar a te alcançar com facilidade, não estranhe. Quando portas de negócio se abrirem, quando clientes surgirem, quando dívidas forem pagas de forma milagrosa, compreenda, é o reflexo direto do que está sendo ativado agora. Deus não está preso à lógica humana e, por isso, os próximos dias parecerão um roteiro de filme. O que estava bloqueado passará a fluir. O que parecia impossível acontecerá diante dos seus olhos. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Não duvide. Mesmo que a visão natural ainda não perceba, a bênção já foi liberada e está a caminho. Mantenha-se nessa frequência de confiança, nessa vibração de certeza. É essa postura que sustentará o que está prestes a chegar. O desejo de Deus é que você viva em prosperidade. Ele deseja ver você vivendo em plenitude, inclusive nas finanças.
Existe uma força oculta dentro da fé, capaz de mover os céus, alterar realidades e trazer à vida aquilo que ainda não existe. Neste instante, cada respiração, cada batida do seu coração vibra em sintonia com esse movimento sobrenatural. É como se o céu estivesse tocando a terra apenas para responder ao seu clamor. As palavras que você está prestes a pronunciar não são meras frases, mas códigos sagrados, chaves espirituais que abrem portas, liberam acessos e destravam caminhos de favor. Não se trata de magia, mas de fé genuína, viva, ativa, aquela que remove montanhas, reconstrói histórias e reposiciona destinos. Seu caminho está sendo redirecionado. O que antes era fracasso se tornará testemunho e a dor será convertida em vitórias palpáveis. Aqueles que desacreditaram do seu potencial assistirão de perto à sua ascensão. Não abandone agora. Fique até o final, porque ainda há segredos a serem revelados. Cada segundo deste conteúdo foi planejado como uma escada espiritual, conduzindo você a um novo nível de vida. Permita-se viver cada palavra com intensidade. Receba em silêncio tudo o que os céus estão derramando sobre você neste momento. Você foi escolhido para se tornar um canal de abundância. Sua jornada será a prova de que é possível partir do nada e alcançar o todo. Seu testemunho será proclamado com honra e sua voz carregará a autoridade de quem venceu batalhas. Quem possui promessas atravessa tempestades, mas nunca naufraga. Talvez em tempos de crise você já tenha buscado diferentes caminhos, seguido conselhos, participado de cursos ou feito orações que pareceram não trazer efeito, mas agora o ambiente espiritual mudou. Você não está sozinho. Um exército invisível te cerca, guia seus passos e protege sua trajetória. A partir de agora, você será guiado por intuições fortes, receberá ideias inspiradoras e terá impulsos que o levarão a agir de formas que jamais pensou. E cada um desses movimentos te colocará exatamente no lugar que foi preparado exclusivamente para você. Um espaço de paz, equilíbrio, abundância e segurança. Está pronto para atrair riqueza? Então declare nos comentários: a riqueza chega até mim de maneiras surpreendentes, porque acreditar nisso abre portas para o sucesso. Minha mente cria a minha realidade. Escreva agora: a riqueza chega até mim de formas incríveis, e sinta-se conectado ao fluxo da abundância. Eu vou deixar um coração no seu comentário como sinal de apoio à sua jornada. Preste atenção. O dinheiro que está prestes a chegar não virá apenas para trazer conforto, mas para estabelecer um propósito. Ele vai te colocar como ponte de transformação, resposta para muitas pessoas. Você vai investir, ajudar, prosperar e construir. Sua vida será testemunho vivo da ação divina. Algo tão evidente que até os mais céticos não terão como negar. Bênção não se explica, se vive. E você vai viver essa experiência. Quando repetir a oração que virá, não faça por hábito. Declare com firmeza, como alguém que já segura o milagre nas mãos. Porque no mundo espiritual, aquilo que é declarado com fé já está consumado. Quanto mais você se alinha a essa verdade, mais rápido ela se manifesta no físico. Não é tempo de hesitação, é tempo de posse. A vida que você sempre imaginou está mais próxima do que nunca, faltando apenas a sua decisão de acreditar. Permaneça até o final, porque ainda há algo grandioso a ser liberado. Ao concluir esta oração, uma corrente de bênção será derramada sobre todas as áreas da sua vida. Não será apenas prosperidade financeira, mas também saúde, paz, relacionamentos valiosos e oportunidades únicas, tudo no tempo exato. E esse tempo já começou. Se essa mensagem tocou o seu coração, declare nos comentários: eu recebo esta palavra. Esse gesto simples será o sinal de fé e o ponto de contato com aquilo que está descendo do céu para você. Se desejar apoiar este canal,
Contribua com qualquer valor que sentir no coração. Cada contribuição retorna multiplicada como semente que sempre volta em forma de colheita. Agora prossiga, porque o que vem a seguir vai tocar sua alma como nunca antes. Um movimento invisível está acontecendo neste momento. Correntes que te mantinham preso a ciclos de escassez estão sendo quebradas uma a uma. Mesmo que não perceba com clareza, já existe um deslocamento favorável ao seu redor. Pessoas certas estão sendo atraídas para a sua vida e oportunidades antes inalcançáveis estão sendo reposicionadas para cruzar o seu caminho. Uma ordem divina foi emitida e o seu nome está entre os primeiros a serem honrados. Tudo começará a se transformar primeiro dentro de você, depois ao seu redor. A ansiedade de abrir o aplicativo do banco vai dar lugar à tranquilidade. A angústia diante de boletos e dívidas será substituída por uma nova realidade, na qual suas decisões financeiras serão tomadas com clareza, sabedoria e serenidade. O dinheiro deixará de ser fardo e se tornará ferramenta. Você sairá da sobrevivência e entrará na construção. Um ciclo inédito se inicia hoje. Quando os céus se abrem, muitas vezes a mente tenta sabotar com dúvidas, mas essa dúvida será vencida pela fé ativa, pela fé que declara: age e confia. A verdadeira prosperidade não começa no bolso, mas na mente. Você vai pensar de forma diferente, sentir de modo diferente e agir como alguém que sabe que seu destino brilhante já está garantido. Essa certeza interior será como um imã que atrai naturalmente todos os recursos necessários. Sua mente é o imã que atrai e sua fé é o gatilho que dispara a transformação. Não espere por sinais visíveis para acreditar. Primeiro creia e depois as provas surgirão naturalmente. Esse é o segredo dos vencedores. Eles se posicionam como se já tivessem conquistado tudo. A postura do vitorioso sempre antecede a chegada da vitória. Quando o próximo amanhecer chegar, você já não será o mesmo. Um novo nível de autoridade espiritual estará sobre a sua vida. Suas palavras carregarão peso. Seus pensamentos gerarão frequências capazes de atrair abundância. Onde antes havia vazio, começará a fluir prosperidade. Se em algum momento você percebeu bloqueios inexplicáveis em suas finanças, saiba que essas barreiras estão sendo destruídas agora. Existem cadeados que a força humana não consegue romper, mas a intervenção divina já está em ação neste exato instante. Mesmo que seus olhos ainda não consigam ver, o seu espírito sente há algo diferente no ar. É a resposta de Deus tocando sua história. A mente humana sempre tenta explicar com lógica, mas a fé não segue esse caminho. Ela opera pela confiança, pela entrega ao invisível. Quanto mais você se rende, mais rapidamente os céus se movem. A abundância que você tanto busca não é fruto apenas de esforço físico, mas de alinhamento. Quando fé, mente e palavras se conectam ao propósito correto, o dinheiro deixa de ser uma corrida desesperada e passa a ser consequência inevitável. Ele simplesmente chega, e até aqueles que duvidaram de você verão com os próprios olhos. Não haverá necessidade de explicações. Sua prosperidade será a resposta. As críticas se calarão diante dos resultados. Você vai surpreender inclusive aqueles que te acompanham há anos. Os que antes te viram contar moedas, te verão administrar riquezas, e tudo isso sem perder a fé e a essência. Você já sentiu aquele frio na barriga quando algo grandioso está para acontecer? Esse sinal é a confirmação. Seu espírito já reconhece que o novo está chegando. Não ignore essa sensação, porque é a vibração da prosperidade te envolvendo. O ambiente está carregado de respostas. Seu nome está sendo lembrado em lugares estratégicos e o tempo finalmente chegou. O ciclo da escassez terminou. O período da abundância começou.
E o mais poderoso é que você não precisará competir, nem se esforçar para se encaixar. As portas certas se abrirão no tempo exato. A bênção virá sob medida. O sucesso será alcançado sem que você precise ser outra pessoa. Sua autenticidade será sua arma mais forte e sua fé, o combustível que o impulsionará. Permaneça presente, permaneça firme, porque algo grandioso está sendo costurado nos bastidores do céu. Cada capítulo da sua vida servirá para inspirar outros. Nenhuma lágrima será desperdiçada, cada dor será honrada, cada não recebido será substituído por um sim ainda maior. O que parecia perdido será restaurado. O que estava distante se aproximará. E quando você menos esperar, estará vivendo aquilo que antes pediu em oração, com lágrimas nos olhos. Não permita que a dúvida apague a chama que sua fé acendeu. Permaneça até o fim, porque uma revelação ainda mais profunda está sendo preparada. Deus não apenas está cuidando de tudo, Ele está antecipando respostas. Os céus já estão liberando recursos, alinhando oportunidades e removendo obstáculos. Você está exatamente no centro da movimentação divina, vivendo o tempo certo. Se chegou até aqui, não pare. Escreva nos comentários: as portas estão se abrindo para mim. Essa frase é mais que uma afirmação, é um ato profético. É uma semente lançada agora que em poucas semanas dará frutos extraordinários. A fé é como um mapa invisível, guiando seus passos até tesouros que a lógica não explica. Ela não precisa de provas. É a chama que mantém você firme, mesmo quando o mundo parece frio e incerto. Quando você acredita sem ver, ativa leis espirituais que movem recursos invisíveis a seu favor. Está gostando desta mensagem? Então considere apoiar nosso trabalho. A sua contribuição retorna multiplicada como semente fértil que volta em forma de colheita. Deus não age sobre dúvida, Ele responde à convicção. Quando você se posiciona com fé, o céu inteiro se alinha com você. Muitas vezes, o que falta não é dinheiro, mas foco na fé. Fé que não desiste diante dos números, que não recua diante de prazos, que permanece firme quando tudo parece ruir. Esse tipo de fé não depende da força humana, mas abre portas de maneira sobrenatural, transforma o impossível em realidade e traz o extraordinário para o seu dia a dia. Talvez até aqui você tenha buscado respostas em métodos, cursos ou estratégias, mas agora chegou a hora de ativar a dimensão da confiança plena. A fé não é apenas esperar, mas agir com expectativa, declarar com autoridade e caminhar como quem já recebeu. Quando essa frequência se alinha ao propósito, a abundância deixa de ser um sonho distante e passa a ser certeza interna. Não importa o que já foi perdido. Deus é especialista em multiplicar aquilo que parecia destruído. Ele não devolve restos, ele cria novos começos. O que está prestes a ser liberado não está conectado ao seu passado, mas à sua fé. A questão nunca foi se você merece, mas se você acredita. Quem crê, acessa. Quem crê, vive milagres. Quem crê, se torna canal de bênçãos. Cada pensamento que você alimenta é uma semente lançada no solo da sua realidade. Ideias de escassez geram frutos amargos, mas pensamentos de abundância produzem colheitas generosas. Aquilo em que você foca floresce. Por isso, regue a sua fé com declarações fortes, imagens mentais de vitória e atitudes que expressem o futuro que deseja viver. Jamais subestime o poder da sua voz. Quando você fala, o universo responde. Quando declara com fé, o mundo espiritual se movimenta. Quando ora com convicção, muralhas invisíveis caem diante de você. A prosperidade nasce no som das suas próprias palavras, quando elas carregam autoridade, confiança e direção. Já percebeu que tudo parece dar certo para quem vive pela fé? Não é acaso, é alinhamento com a força divina que organiza cada detalhe. Quando você se entrega a essa força,
o medo desaparece e a paz ocupa o espaço. E nessa paz, as coisas certas começam a fluir. Dinheiro, ideias, conexões e oportunidades. Um rio de possibilidades está correndo agora mesmo. E a fé é o barco que te coloca sobre essas águas. Mas o remo está nas suas mãos. Permanecer parado é escolha. Avançar é decisão. Enquanto lê esta mensagem, algo já foi ativado dentro de você. Há um chamado direto à sua alma, um convite para sair da margem e mergulhar no fluxo onde tudo se transforma, onde a falta se desfaz e a abundância se manifesta. Não se trata apenas de sonhar com riquezas, mas de se preparar para recebê-las. Deus não entrega promessas a mãos fechadas. Ele libera bênçãos para quem abre espaço com fé. Por isso, abandone agora toda a limitação mental e rejeite a ideia de que nasceu para viver em luta constante com o dinheiro. Você nasceu para governar sobre os recursos que possui, para conduzir sua vida com sabedoria, para experimentar liberdade e viver com dignidade. Creia nessa verdade até que o ambiente ao seu redor reflita o que já está estabelecido dentro de você. Muitos desejam provar os frutos, mas poucos estão dispostos a cuidar das raízes durante o tempo de espera. É justamente nesse período de preparação que sua estrutura interior é moldada para sustentar a grandeza que está a caminho. Receber não basta. É necessário estar preparado para manter. A fé é esse fundamento que fortalece, transforma e prepara. Agora, silencie por um instante e perceba, há algo se movendo em seu interior. Talvez você não saiba ao certo o que é, mas sente uma inquietação boa no espírito. Esse é o sinal de que a colheita está se aproximando. Quanto mais você responde com fé, mais velozmente tudo se cumpre. A intensidade da sua crença define a velocidade da manifestação. Pode ser que já tenha ouvido mensagens semelhantes antes, mas esta é diferente. O tempo é outro. E essa palavra chegou a você no momento exato com um propósito específico. Não é acaso, é direção. O que você decidir hoje com base nessa direção vai determinar o que viverá nos próximos dias. Cada passo de fé, cada atitude alinhada à convicção abre portas invisíveis. E se, em algum instante, surgir vontade de parar ou retroceder, entenda, isso é apenas o último obstáculo antes da virada. Toda bênção enfrenta resistência antes de se manifestar. Mas você não está sozinho. Existe uma força divina te protegendo, te guiando e te impulsionando ao destino preparado para você. Sua fé é a ponte entre o invisível e o real. E ao atravessá-la, você não apenas encontra abundância, mas se torna a própria abundância em movimento. Declare agora nos comentários: minha fé está ativando minha abundância. Essa afirmação vai além do que os olhos enxergam. É um pacto espiritual, uma confirmação verbal de que você está alinhado ao mover do céu. Escreva com certeza, escreva com alma. Este é o seu momento e absolutamente nada será capaz de impedir o que Deus já decretou sobre a sua vida. Encontre um espaço silencioso, afaste distrações, respire profundamente, feche os olhos e sinta a presença divina te envolvendo. Reconheça que Deus está aqui, soberano, poderoso e cheio de amor. Abra o coração. Fale com sinceridade mesmo aquilo que não consegue colocar em palavras. Diga: Pai amado, Deus de graça e misericórdia, venho diante de Ti neste momento não por mérito, mas pela fé. Sei que é Senhor do céu, da terra e da minha vida. Tu conheces minhas fragilidades, meus medos e limitações, mas também sabes dos sonhos que colocaste dentro de mim. Hoje entrego tudo em Tuas mãos, pois sei que o Teu plano é maior que o meu e o Teu tempo é perfeito. Reconheço, Senhor, que muitas vezes me apeguei ao que é passageiro como se fosse eterno e me esqueci de que Tu és a fonte verdadeira de toda provisão e abundância.
Perdoa-me por ter confiado mais nas coisas materiais do que em Ti, que és fiel e imutável. Hoje me coloco em oração, não apenas pedindo recursos financeiros, mas me entregando completamente à Tua vontade. Quero aprender a depender de Ti em todas as áreas da vida, confiando que nada escapa ao Teu controle. Sim, oro pelas finanças, pelas dívidas que precisam ser pagas, pelos sonhos que desejo realizar, mas acima de tudo, peço que transformes minha mente para que eu veja o dinheiro não como um fim, mas como ferramenta sagrada em Tuas mãos. Ensina-me a compreender que os recursos e bens materiais são dádivas Tuas, destinadas a abençoar vidas, glorificar Teu nome e expandir Teu reino na terra. Entrego a Ti meu trabalho, minha carreira, meus negócios e todos os projetos do coração. Abre as portas que parecem trancadas, multiplica onde hoje há falta, guia meus passos pelo caminho certo e revela as respostas que tanto procuro. Tu és Deus, atento aos detalhes. Nada é pequeno demais para Ti. Por isso, apresento até as pequenas oportunidades e conexões inesperadas que podem ser instrumentos do Teu mover. Derrama sobre mim sabedoria e discernimento para reconhecer o que vem de Ti e coragem para agir corretamente. Também Te peço perdão pelas vezes em que administrei mal o que confiaste a mim, se fui egoísta, injusto ou ganancioso. Quero aprender a ser fiel em tudo, a compartilhar com generosidade e a entender que nada é apenas meu, mas tem sempre um propósito maior. Ensina-me a valorizar até o pouco, a agradecer por cada provisão e a jamais esquecer que tudo procede de Ti. Intercedo também pela minha família, pelos meus amigos e por todos que enfrentam dificuldades financeiras. Que experimentem o Teu cuidado e confiem que Tu estás agindo. E se for da Tua vontade, usa-me como canal de ajuda e provisão. Hoje declaro em voz alta: eu creio na Tua palavra. Eu creio que o Senhor supre cada necessidade segundo a Tua riqueza em glória. Eu creio que és aquele que abre portas onde não há saída, que fecha ciclos que precisam terminar e que realiza infinitamente mais do que ousamos imaginar. Eu creio que transformas desertos em jardins e fazes brotar águas vivas em lugares secos. Tu és o Deus dos milagres, das respostas impossíveis, das reviravoltas inesperadas. Por isso, me rendo e entrego sonhos, planos, desejos e finanças em Tuas mãos, confiante de que cuidarás de mim. Não serei mais escravo do medo ou da ansiedade. Caminharei em confiança, buscando primeiro o Teu reino e Tua justiça, certo de que todas as demais coisas me serão acrescentadas no tempo certo. Desperta em mim, Pai, uma nova consciência espiritual, para que eu veja o dinheiro como ferramenta a serviço do Teu propósito e nunca perca de vista o verdadeiro tesouro, a salvação em Cristo, a comunhão contigo e a eternidade prometida. Que os encantos deste mundo não me afastem do que realmente importa. Eu Te agradeço porque sei que já ouves esta oração e responderás no Teu tempo perfeito. Obrigado pelos Teus planos, que são mais altos que os meus. Obrigado pelo Teu amor, que não me abandona, e pela Tua mão que realiza o impossível a meu favor. Em nome de Jesus, amém. Agora permaneça comigo por mais um instante. Isso que você sente não é apenas mais um vídeo ou mensagem, é um chamado real. Algo grandioso está se movendo nos bastidores da sua vida e você precisa estar atento para não perder os sinais. Não é tempo de distração nem de desistência. Você está prestes a atravessar uma linha invisível, onde o que antes era confuso começa a fazer sentido e o que parecia impossível começa a se alinhar. Existem momentos capazes de mudar tudo, e este pode ser um deles. Sinta a atmosfera ao seu redor. Ela está diferente. É sutil, mas é real. Existe uma engrenagem espiritual girando a seu favor. As respostas que você esperava estão se aproximando.
O tempo de espera está se transformando em tempo de colheita. Mas para colher plenamente, é preciso permanecer firme até o fim. Não desvie sua atenção da promessa que está sobre a sua vida e não se prenda às circunstâncias que parecem limitar você. Existe uma diferença entre olhar com os olhos naturais e enxergar com os olhos da fé. Quando você visualiza o resultado final, seu cérebro passa a agir como se aquilo já fosse realidade. Corpo, mente e espírito entram em sintonia. Suas palavras adquirem força e até o ambiente responde à sua convicção. Isso não é superstição, é princípio espiritual. E princípios sempre ativam realidades no mundo invisível. Você já percebeu como o ar ao seu redor se torna mais leve quando acredita de verdade? Essa é a fé em ação vibrando dentro de você. Quando imagina com confiança, declara ao universo: eu já tenho mesmo sem ver. E o céu honra essa postura. O dinheiro, os contatos, os recursos e as oportunidades começam a ser atraídos para você pelo simples fato de sua consciência ter mudado de nível. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar naturalmente. Talvez você tenha permanecido em ciclos de escassez porque acreditava que era impossível romper, mas esse tempo chegou ao fim. Agora não há mais espaço para pensamentos pequenos. É hora de permitir que a providência divina opere sem resistência. Solte o controle, abandone a ansiedade e foque totalmente na visão do que deseja viver. Não há avanço sem decisão. E a decisão é continuar mesmo quando tudo ao redor grita para parar. E se eu lhe dissesse que o que você precisa já foi liberado nos céus e que só falta uma ordem de fé da sua boca para se materializar? Pois é, existe algo com o seu nome, o seu destino e a sua energia já preparado, aguardando apenas o seu posicionamento. Não basta desejar, é necessário acreditar como quem já possui. Quando você agradece antes de ver o resultado, os céus entendem o recado e a liberação acontece. Por isso, mude a frequência com que inicia os seus dias. Em vez de começar com preocupação e tensão, comece com gratidão e expectativa. Declare em voz alta: obrigado porque hoje coisas boas estão chegando até mim. Obrigado porque a providência divina já está em movimento a meu favor. Essas palavras não são frases vazias, são sementes espirituais. E sementes regadas com fé e constância produzem colheitas reais, doces e transformadoras. Enquanto você lê, saiba que há uma atmosfera diferente ao seu redor. Existe uma presença de resposta, um movimento silencioso, mas poderoso. Os céus nunca ignoram um coração que confia. Nenhum desafio ou lágrima foi em vão. Cada momento de escassez serviu apenas como preparo para o nível de abundância que está vindo. O que antes parecia pesado será substituído por leveza, clareza e constância na provisão. Muitas vezes, o problema não é falta de dinheiro, mas de visão. Sem clareza de destino, os recursos não fluem. Mas quando você sabe exatamente aonde quer chegar, o caminho se abre, as conexões aparecem e a névoa se dissipa. É por isso que agora você precisa criar essa imagem mental em detalhes. Como é a sua nova casa? Que mensagem aparece na tela do seu celular? Como é a sensação de viver em tranquilidade? Visualize com intensidade e segure essa visão com firmeza. Se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você sabe que essa mensagem não chegou por acaso. Você foi atraído por uma frequência espiritual que está chamando para algo maior. Então vá até o fim. Escreva nos comentários: eu sou próspero e abundante. O dinheiro me encontra com facilidade todos os dias. E eu vou deixar um coração nesse comentário como selo profético, confirmando que você está pronto para o próximo nível. Continue, porque algo grandioso está se aproximando. A providência não atrasa, não falha e não erra o alvo. Ela sempre chega no tempo certo,
da forma certa e com o peso certo. E quando ela se manifestar, e vai se manifestar, você entenderá que cada segundo de espera valeu a pena. Você está mais próximo do que nunca de um ponto de virada. Há um instante em que o ciclo de escassez se rompe e sua mente desperta para possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. É como se uma chave invisível fosse girada dentro de você. Não porque alguém autorizou, mas porque você decidiu enxergar com os olhos da fé. E quando isso acontece, tudo muda de dentro para fora. Escassez não é apenas ausência de dinheiro, mas também medo, insegurança e aquela voz interna que repete: você nunca terá o suficiente. Essa voz não é sua. Foi plantada por críticas, traumas e comparações. Agora chegou o momento de silenciá-la e lembrar quem você realmente é: um herdeiro da abundância. E abundância não é acumular, é fluir. É viver com leveza, sabendo que existe mais do que o suficiente e que você pode transbordar. Prosperidade verdadeira não se resume ao que você guarda, mas ao que você multiplica. E multiplicação só acontece em um coração livre, livre da vergonha, da comparação e da crença de que enriquecer é errado. Prosperidade é bênção, e bênção, quando vem de Deus, sempre é compartilhada. Quantas vezes você parou por medo? Quantos projetos morreram dentro de você por causa da insegurança financeira? Esse ciclo acaba agora. Esse padrão antigo está sendo removido, um novo código está sendo ativado e você vai perceber isso em suas próximas decisões. Oportunidades estão prestes a surgir e pessoas certas vão se aproximar do seu caminho. Portas que pareciam trancadas há tanto tempo começarão a se abrir. Isso não é coincidência, é ativação espiritual. Pare por um instante e sinta o peso dessa verdade. Você não está mais preso ao passado, à sua herança familiar ou aos erros cometidos. Tudo isso serviu apenas como parte da construção, mas não define seu destino. Hoje inicia-se um ciclo completamente novo, um tempo de sabedoria, fé ativa e escolhas conscientes. Agora você será guiado pela visão e não mais pelo medo, pela abundância e não pela limitação. Não resista à prosperidade que Deus está derramando sobre a sua vida. Não permita mais a autossabotagem. Muitas vezes, o que impede a manifestação não é a falta de recurso, mas o medo de receber, medo de crescer, de se destacar, de perder pessoas ou de não estar pronto. Essas prisões invisíveis estão sendo destruídas hoje. A presença divina está liberando coragem no seu interior. Coragem para dar passos maiores. E cada passo de obediência gera uma reação no mundo espiritual. Você não foi criado para viver limitado. A escassez não traz glória a Deus. O que glorifica é uma vida que reflete o favor, a generosidade e o cuidado do Pai. A sua virada financeira não diz respeito apenas a você, mas a todos que serão tocados, abençoados e transformados por meio da sua prosperidade. Você é parte de algo muito maior. Receba isso com o coração aberto. A falta não tem mais a autoridade sobre você. Talvez ela tenha feito parte da sua história, mas não define seu futuro. O céu está colocando em suas mãos uma chave, não uma saída temporária, mas um novo padrão de vida, uma mentalidade renovada, onde o medo não comanda mais suas decisões. O dinheiro não será mais um peso, mas uma ferramenta a serviço da sua missão. Se você está lendo até aqui, é sinal de que já está pronto para mais. Escreva com fé nos comentários: eu quebro o ciclo da escassez e recebo a chave da riqueza. Não escreva apenas por escrever, mas como quem firma um pacto espiritual. A chave já está entregue, agora é sua responsabilidade usá-la. Abra portas, mude direções e reescreva a sua própria história. O ciclo mudou, a energia se transformou e o favor começou a agir em seu favor. Não volte atrás, não duvide. Você está em movimento e esse movimento vai levá-lo além do que já imaginou.
Levantar-se e dar o primeiro passo é o que separa os sonhadores dos realizadores. Existe um momento em que o céu já ouviu, já respondeu e agora espera apenas a sua ação. A bênção não é passiva, ela é uma semente viva, aguardando o toque da sua decisão. A vida está esperando sua movimentação. Quando você decide agir, é como se portas invisíveis começassem a se abrir uma a uma diante de você, em resposta à sua atitude. Não existe força maior do que um coração cheio de fé, unido a uma mente decidida a agir. A oração prepara o ambiente, mas é a ação que ativa o milagre. Dê aquele passo que você tem adiado. Resgate aquela ideia esquecida. Escreva aquela proposta. Envie aquela mensagem. Organize aquele espaço. Mesmo que pareça pequeno, um movimento simples pode ativar mecanismos espirituais adormecidos. Lembre-se, é o movimento que atrai o extraordinário. Esperar pela perfeição, muitas vezes, é a forma mais disfarçada de medo. Muitos dizem estar esperando o momento certo, mas na verdade estão apenas alimentando a procrastinação. Comece mesmo com medo, mesmo sem clareza total, porque a coragem, a visão e os recursos aparecem no meio da jornada, não antes. Cada passo dado com fé é uma declaração silenciosa de que você acredita no caminho que escolheu. Quando sua fé se transforma em atitude, o invisível começa a trabalhar ao seu favor. A energia que é liberada quando você se compromete com propósito cria ondas que se espalham em todas as direções. Pessoas que nunca te notaram passam a enxergar você. Oportunidades até então bloqueadas se desbloqueiam. Recursos distantes começam a se aproximar. Isso acontece porque o universo responde com precisão à sua determinação. A dúvida emite sinais confusos, mas a ação comunica claramente: estou pronto. Não espere ter tudo sob controle para agir. É a ação que gera clareza. Deus não chamou você para andar apenas quando for fácil, mas para avançar mesmo com os pés trêmulos. É nesse tipo de fé em movimento que os milagres acontecem. O favor divino acompanha quem anda, não quem fica parado esperando tudo cair do céu. As pessoas que prosperam não são sempre as mais talentosas, mas invariavelmente são as mais determinadas. Elas sabem que não existe colheita sem plantio. Não vivem presas no "e se não der certo", mas avançam acreditando no "e se der muito certo". Não desperdiçam energia com medo de falhar, porque compreendem que tentar e errar é infinitamente mais digno do que nunca tentar. Quando você age com coragem, o céu responde com precisão. Movimento gera alinhamento. E quando você decide agir em fé, tudo começa a se alinhar ao seu favor. Pessoas certas chegam, recursos fluem, o tempo se organiza, não porque você forçou, mas porque entrou em sintonia com o seu propósito. Essa frequência de ousadia, comprometimento e realização não se aprende em livros. Ela se ativa dentro de você no instante em que decide levantar e começar. Você não precisa fazer algo grandioso hoje, apenas algo verdadeiro. Uma ação que mostre a si mesmo que está comprometido com a mudança. Pode ser uma mensagem enviada, um rascunho feito, uma ligação, uma pequena venda. Qualquer passo com intenção já quebra a inércia. E a inércia é o maior inimigo das promessas não cumpridas. Não espere sentir confiança para se mover. É agindo que a confiança nasce. Enquanto lê isso, preste atenção no que seu espírito revela. Às vezes, é um nome que vem à mente, uma ideia simples, uma lembrança sutil. É ali que pode estar a chave do seu próximo passo. A voz de Deus nem sempre se manifesta em gritos. Às vezes, é apenas um sussurro. Mas esse sussurro pode se tornar trombeta de vitória para quem obedece. A sabedoria está em agir com direção. Não é correr sem rumo, é caminhar com propósito, com presença, com excelência e com intenção. A recompensa não é entregue a quem apenas sonha, mas àqueles que executam.
O que você fizer hoje com integridade, mesmo sem reconhecimento, será celebrado amanhã diante de todos. Você pode sentir que o céu está se inclinando a seu favor. Isso acontece quando sua fé se traduz em ação. Quando você ora de manhã e trabalha durante o dia como quem já recebeu a resposta. Quando você age em paz, sem ansiedade, entendendo que cada movimento é um ato espiritual e um sinal de honra à promessa que recebeu. Quem honra a promessa se torna parceiro do milagre. Não permaneça no modo espera. Esperar sem ação enfraquece, mas esperar enquanto avança fortalece. Existe uma diferença entre ficar parado e prosseguir mesmo sem ver tudo. Comece agora. Ainda que pareça pequeno, dê o passo, ajuste no caminho, porque contratos, acessos e recursos sempre se aproximam daqueles que já estão em movimento. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Algo dentro de você já reconhece que o tempo é agora. Escreva nos comentários: minha fé está em movimento. Eu ajo com sabedoria e recebo abundância. Esse comentário é mais do que palavras. É um pacto, um aperto de mão com a promessa. E ao ver seu nome ali, deixarei uma bênção como selo de confirmação. Porque quem se move em fé atrai respostas do céu. A ação é fé em estado puro, fé que ganha forma, coragem e compromisso. Quando essa fé se move, o natural se transforma em sobrenatural. Permaneça em movimento. A sua próxima resposta pode estar a uma única atitude de distância. Se quiser apoiar este canal, contribua com o valor que sentir no coração. Toda oferta é uma semente de fé e toda semente lançada retorna multiplicada. Vamos avançar juntos. Não existe força mais discreta e ao mesmo tempo mais poderosa do que um coração que aprende a agradecer antes de ver o milagre acontecer. A gratidão é como uma senha que abre cofres espirituais. Não espere receber algo grandioso para começar. Comece pelo simples: um dia de paz, um copo de água, uma pausa no meio do caos. Quando o agradecimento é sincero, o céu compreende. Ele percebe que você está pronto para receber mais. Há bênçãos que só se manifestam quando passamos a valorizar o que já temos. A ingratidão fecha portas, a gratidão escancara portões. E não se trata de dizer obrigado apenas com a boca, e sim de sentir esse obrigado no espírito, reconhecendo que até as menores vitórias carregam um cuidado divino. Um coração verdadeiramente grato não fica parado. Avança inclusive no deserto porque sabe que a provisão virá e ela sempre chega. A gratidão troca a lente com a qual você enxerga o mundo. O que parecia pouco se revela suficiente. O que aparentava atraso se mostra proteção. O que parecia perda se torna espaço para o novo. E o novo só entra quando existe espaço. Espaço nasce quando você para de reclamar e decide agradecer. Reclamar desacelera. Gratidão acelera. Tudo o que você possui hoje já é o bastante para ativar o que ainda virá. Seja grato e veja o invisível ganhar forma diante dos seus olhos. Muitas vezes, o que você procura já está ao redor, mas fica oculto porque o foco permanece na falta. A gratidão ajusta o olhar, afina a visão espiritual. Quando você passa a enxergar pelo Espírito, tudo muda de tom. O que era pesado se torna leve. O que parecia escuro começa a clarear. O que era pouco se mostra semente de algo grandioso. Quem é verdadeiramente grato não precisa que tudo esteja perfeito para sentir alegria. Alegra-se porque sabe que o melhor vem chegando. Onde existe gratidão, a fé cresce. Onde a fé cresce, os milagres se sentem em casa. Deus responde ao coração que reconhece a sua bondade, inclusive nos dias silenciosos, inclusive nas fases em que tudo parece parado. Quando você agradece antes, durante e depois, está dizendo: Senhor, eu confio no teu tempo. Essa confiança toca o céu de maneira irresistível. Ela atrai respostas inesperadas, desfaz diagnósticos, abre caminhos onde não havia nenhum. Quer se tornar um ímã de bênçãos?
Transforme a gratidão em rotina. Acorde agradecendo pelo que já está a caminho. Encerre o dia celebrando cada detalhe do que viveu. Agradeça pela porta que se fechou, porque ela desviou você de armadilhas. Agradeça pelos atrasos, pois resguardaram você de rotas erradas. Agradeça pelas lágrimas, porque regaram o solo da sua próxima colheita. Não aguarde a vida ficar perfeita para praticar a gratidão. Escolha ser grato e a vida começará a surpreender você. A gratidão é uma frequência e tudo no universo espiritual responde a frequências. Se você vibra escassez, atrai escassez. Se vibra gratidão, ativa o fluxo da abundância. É invisível, é simples e é extremamente poderoso. Milagres não florescem em terreno de murmuração. Onde há gratidão, o impossível se inclina e cede. Muitos oram diariamente e ainda assim vivem frustrados porque permanecem presos ao ciclo da insatisfação. Pedem sem cessar, mas se esquecem de reconhecer o que já receberam. Gratidão não é acomodação, é elevação espiritual. Você não agradece porque desistiu, e sim porque reconhece a fonte. Quem reconhece a fonte bebe direto dela. Não vive de migalhas, vive de mesa farta. E essa mesa está sendo posta diante de tudo o que tentou deter você. Faça da gratidão o seu alicerce e a sua prática constante, especialmente nos dias difíceis, quando agradecer parece ilógico. É exatamente nesses momentos que a gratidão brilha mais, mostrando que você não depende das circunstâncias para permanecer firme. A sua base é a fé. A sua âncora é a certeza de que tudo coopera, inclusive o que ainda não entende. Gratidão não é simples emoção, é decisão. E decisões assim abrem portas que a lógica não explica. Se algo começou a se mover dentro de você enquanto lê estas palavras, é sinal de que a gratidão está vencendo a angústia. Esse é um ótimo sinal. É indício de que a rota da prosperidade está livre para encontrar você. Escreva agora nos comentários: sou grato por tudo, estou pronto para mais. Escreva com fé, escreva como quem já recebeu. Essa declaração ecoará em níveis espirituais que você ainda nem compreende. Quando eu vir seu nome, uma bênção especial será liberada sobre a sua vida. Será uma conexão direta na gratidão respondida. Permaneça com esse coração fértil. Permaneça alinhado. Continue agradecendo mesmo sem entender cada detalhe. O entendimento vem depois da obediência, e quem obedece com gratidão atrai o melhor do céu. A próxima fase da sua prosperidade começa com uma palavra simples e poderosa: obrigado. Diga agora com sinceridade e prepare-se. A abundância já está vindo ao seu encontro. Prosperidade verdadeira vai muito além de possuir bens ou receber grandes quantias. Prosperidade é semear com sabedoria, com propósito e com intenção clara. É perceber que cada escolha com o seu tempo, com o seu dinheiro e com a sua atenção é uma semente plantada no amanhã. E tudo o que se planta na estação correta floresce. O que você está semeando hoje? Para onde está direcionando a sua energia? Essas respostas definem a colheita que você vai viver. Essa é uma chave muitas vezes esquecida e por isso tantos não acessam o próximo nível. Imaginam que prosperidade virá apenas por oração ou por espera. A verdade é que se você deseja uma vida abundante, precisa aprender a investir com intenção. Não é sobre quantidade, é sobre direção. De que vale ter muito e aplicar no lugar errado? De que serve esforço pesado se a semente cai em solo infértil? Por isso, a presença do Espírito Santo é essencial nesse processo. Ele não apenas indica onde semear, ele revela qual é a semente correta na hora certa. Um engano recorrente é crer que só se pode começar quando se tem muito. O que você possui hoje já é semente. Seu conhecimento, suas experiências, suas ideias e até as suas dores. Tudo isso pode se tornar investimento quando colocado nas mãos certas.
Deposite em solo fértil. Aprenda com quem já colheu. Ouça quem já percorreu esse caminho e, sobretudo, peça direção a Deus antes de cada passo. Quando Ele aponta, até o improvável prospera. Já considerou que a resposta tão buscada talvez esteja dentro de você? Talvez em forma de talento adormecido ou de um contato que você subestimou. Há colheitas paradas, não por falta de bênção, e sim por ausência de movimento com propósito. O céu já liberou. Agora é a sua parte agir com foco. Isso começa quando você decide aplicar seus recursos com sabedoria. Não desperdice energia no que não traz retorno. E não falo apenas de retorno financeiro. Falo de retorno espiritual, emocional e relacional. A lei da semeadura é inviolável. Tudo aquilo que você planta retorna multiplicado. Seja bem plantado, seja mal gasto. Por isso, seja intencional. Cada palavra, cada clique nas redes, cada real investido está modelando o seu amanhã e aproximando ou afastando você do que sonha. Reflita. Talvez essa reflexão seja a chave que faltava. A abundância não é sorte, ela é resposta a princípios. E um deles é a constância. Muitos começam com ânimo, mas desistem no primeiro sinal de demora. O propósito exige constância, persistência e visão que vai além do imediato. Quem planta com intenção colhe com honra, ainda que a colheita venha de um lugar inesperado, porque Deus tem caminhos secretos para recompensar. A verdade é que muitos querem colher onde nunca semearam. Desejam abundância sem semeadura, mas a colheita respeita a semente e respeita o coração do semeador. O universo observa não apenas o que você faz, mas a intenção por trás do que faz. Se o motivo for ostentar, competir ou provar algo, as portas podem permanecer fechadas. Mas quando o propósito é abençoar, crescer com sentido e servir, os céus se abrem. Invista em si mesmo. Não espere sobrar tempo ou sobrar dinheiro. Crie espaço para o novo, mesmo que seja pouco a pouco. Um livro, um curso, uma conversa, um hábito transformador. Tudo isso é investimento verdadeiro. Quando você se move com intenção, ativa portais que estavam adormecidos. O universo começa a reagir ao seu despertar e oportunidades que pareciam distantes passam a se aproximar. Coloque Deus no centro da equação e tudo muda. Ele não apenas direciona os seus passos, ele potencializa cada ação realizada com fé. Mesmo quando algo não acontece como você imaginava, nada é desperdiçado. Cada tentativa se transforma em aprendizado, cada erro em preparo, cada movimento em experiência para a etapa seguinte. Com propósito, não existe fracasso, existe treinamento. Quem se prepara se antecipa e a recompensa chega primeiro para os dispostos. Você está a um passo da virada que tanto esperou, mas esse passo precisa ser dado com intenção. Se isso fala ao seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho plantar com sabedoria e colher com propósito. Essa não é apenas uma frase, é um compromisso espiritual. Ao escrever, você sinaliza para o céu que está pronto para viver de uma forma nova. Eu estarei aqui lendo cada nome, intercedendo com fé por todos que declararem isso. Pare de esperar pela preparação perfeita. Essa prontidão absoluta não existe. O propósito se revela durante o caminho. Quanto mais você anda, mais a luz se acende. Comece com o que tem em mãos. Plante, mesmo que o solo pareça árido, porque a chuva certa já está a caminho e quando cair, fará florescer exatamente aquilo que você regou com fé. O tempo da colheita está próximo e será tão abundante que você não conseguirá conter sozinho. Vai transbordar, alcançar outros e cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Se chegou até aqui, parabéns. Isso diz muito sobre você. Você é diferente. Você tem sede de algo maior e vai conquistar. Escreva nos comentários: eu fiquei até o fim. Assim saberei que você está comprometido com a sua jornada e deixarei um coração no seu comentário como selo de fé.
Agora clique em um dos vídeos da tela e descubra como construir riqueza do zero com clareza, sabedoria e direção. A abundância não se manifesta apenas quando tudo parece perfeito. Muitas vezes, ela chega em meio ao caos, como um raio de luz atravessando a escuridão para lembrar você de que sempre há um caminho. Prosperar não é só acumular riquezas, é aprender a andar leve, sem medo, sem correntes invisíveis. É dormir em paz, sabendo que o amanhã está nas mãos do Criador. Seu coração é como um jardim. Se você planta pensamentos de escassez, colhe espinhos. Se semeia gratidão e fé, flores de oportunidade surgem até nos lugares mais improváveis. Quantas vezes você se diminuiu, acreditando que não era suficiente? Hoje é o dia de se levantar como herdeiro da abundância divina, porque sua essência nunca foi pequena. A riqueza verdadeira não é aquilo que pesa no bolso, mas o que liberta a alma. É viver em paz, mesmo quando as circunstâncias ainda não refletem o que foi prometido. Quando você age com confiança, o universo inteiro começa a se mover, como se estivesse reorganizando as peças de um quebra-cabeça para favorecer você. Não ignore os sinais discretos. Às vezes, o milagre não vem em um grito, mas em um sussurro suave que guia você para a direção certa. Cada vez que você decide agradecer antes de ver, o céu entende que você já está pronto para receber. Gratidão é a linguagem que ativa tesouros invisíveis. Você, que é nosso ouvinte, sabe que estamos comentando ultimamente que nosso canal perdeu toda a monetização no YouTube. Isso significa que todas as entradas de recursos que o canal tinha foram retiradas pelo YouTube. Mesmo assim, estamos mantendo os vídeos diários, porque sabemos o quanto nosso conteúdo ajuda as pessoas. Caso você possa ajudar nosso canal, pode adquirir nosso livro digital, que está no primeiro comentário. Quando você compra o nosso livro, está ajudando o canal a se manter ativo e a pagar os editores que trabalham aqui. Se preferir, também é possível fazer uma doação via Pix, que estará no primeiro comentário fixado. Contamos com a sua ajuda. Desde já, muito obrigado. Fique com Deus. Nossa missão continua. Sua mente é como um imã. Ela pode atrair limitações ou prosperidade. Tudo depende da frequência que você escolhe manter diariamente. A espera não é perda de tempo, é preparação. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, raízes profundas estão sendo formadas para sustentar a grande colheita. Não permita que a dúvida apague aquilo que a fé já escreveu em sua história. O medo é barulho, mas a fé é certeza silenciosa que não falha. Você não precisa de aprovação humana para prosperar. O favor de Deus é suficiente para abrir portas que nenhuma influência terrena seria capaz de destrancar. A prosperidade não é sobre vencer os outros, mas sobre vencer a si mesmo. É sobre superar medos, curar traumas e liberar espaço para o novo. A energia da abundância é movimento. Quando você para, ela se estagna. Quando você decide agir, ela flui e encontra formas criativas de surpreender você. Nunca subestime um ato de generosidade. O que você oferece pode parecer pequeno para você, mas no mundo espiritual abre rios de abundância sobre a sua vida. A vida não é sobre controlar tudo, mas sobre confiar. Quando você solta as rédeas, descobre que o Criador conduz melhor do que qualquer plano humano. Seus sonhos não são apenas desejos pessoais. Muitos deles são sementes divinas plantadas no coração para revelar a você o tamanho do propósito que carrega. A prosperidade se multiplica quando você entende que não é cisterna para reter, mas rio para fluir. Quanto mais reparte, mais espaço cria para receber. Nada do que você viveu foi em vão. Até os desertos ensinaram você a valorizar a água. Até as lutas revelaram a força que nunca imaginava ter. Hoje é o dia de escolher a abundância como estilo de vida, não como acaso, mas como decisão diária, porque prosperidade é escolha, é postura, é fé em movimento.